Meus irmãos e irmãs, eu vos saúdo nessa quarta-feira com a paz do Senhor Jesus. Queremos, no dia de hoje, continuar ministrando o nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar acerca do livro de Deuteronômio, o quinto livro que vai fechar aí a série de livros, né, do primeiro grupo, da primeira divisão do Antigo Testamento, que é o Pentateuco. Livros, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, conhecidos como Pentateuco, tá? Então nós vamos aqui trazer algumas informações básicas, prévias, que vão facilitar e muito o estudo dos nossos irmãos, para que quando você venha a se propor a estudar um livro da Bíblia Sagrada, você tendo essas informações prévias, você terá condições de compreender de forma mais excelente aquilo que você vai ler, aquilo que você vai estudar, tá? Então, nós vamos aqui mencionar algumas informações básicas, prévias, porém, repito, de suma importância para o seu estudo. Deuteronômio, tá? Vamos então. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco e completa a chamada Lei de Moisés, tá? Então, como nós frisamos aqui no princípio do vídeo, Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, tá? E completa a chamada Lei de Moisés, tá? No grego, o termo Deuteronômio significa a segunda lei ou repetição da lei. Então, Moisés ele repetiu a lei para o povo hebreu. Então, do grego, o significado do nome Deuteronômio, né? Que é segunda lei ou repetição da lei. No caso aqui, né, foi a repetição da lei. Uma nova geração havia crescido e precisava estar inteirada de tudo concernente à lei. Então, por que a necessidade, Deus ordenou Moisés a repetir todos os estatutos da lei do Senhor? Porque uma nova geração havia se levantado. Então era necessário que essa nova geração viesse a ficar inteirada de tudo sobre a lei do Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos e assim por diante. No hebraico, o título do livro é Elé, Haldé Brarim, ou estas são as palavras. Então, o significado em português, né? Estas são as palavras. Tá? Aqui um teólogo, Bauer, afirma que o livro de Deuteronômio é como a última palavra que um pai, cheio de amor e fervor, dirige na hora da morte a seus filhos indisciplinados. E foi isso que Moisés fez, né? Ele estava prestes a partir para a eternidade e então, mas com um amor, né, como um pai amoroso da nação de Israel, ele dirigido, inspirado pelo Senhor Deus, ele dirige essas palavras à nação hebraica. O autor do livro de Deuteronômio, Moisés, tá? Exceto os últimos capítulos, escritos após a morte do grande líder, sem dúvida por seu sucessor, no caso Josué, né? Além de escrever o Pentateuco, Moisés entregou aos levitas para ser colocado ao lado da Arca da Aliança. A esfera de ação do livro de Deuteronômio, 2 meses nas planícies de Moabe. Então a esfera de ação, né, foi cerca de 2 meses nas planícies de Moabe, tá? Isso está registrado no capítulo 1, versículo 5 do livro de Deuteronômio. Tempo suficiente para Moisés fazer uma revisão das leis espirituais e morais. Ele havia vencido todos os obstáculos após 40 anos de jornada, do Egito à Terra Prometida. Agora aproveita a oportunidade para falar ao povo, repetindo o que Deus antes havia ensinado sobre a lei. Muitos já se haviam falecido, né? A ordem era para não esquecer. Então, muitos daqueles que haviam saído do Egito já haviam falecido, tá? Outros
devido às constantes rebeldias de Israel pelo deserto, já haviam até mesmo praticamente quase que esquecido acerca das primeiras instruções da lei, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Então havia necessidade de Moisés repetir, tá, todas as instruções acerca da lei, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, para que o povo não esquecesse, para que o povo guardasse nas suas mentes e nos seus corações, tá? Como diz aqui, né, muitos obstáculos eles haviam superado durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, tá? Então, era necessário, mais do que nunca, a lei ser novamente relatada, comunicada, certo? Discursada para todo o povo israelita, para todo o povo hebreu, judeu, para que eles pudessem, então, guardar todos os mandamentos do Senhor nas suas mentes, nos seus corações, para que eles pudessem viver em conformidade com a palavra do Senhor, porque isso é agradável ao Senhor nosso Deus. Agora vamos à divisão, né? A divisão, como se divide o livro de Deuteronômio, tá? Basicamente, o livro de Deuteronômio é dividido em 3 partes, a saber, a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 4, tá? E vai tratar sobre recordação. Então, Moisés vai discursar acerca da lei, acerca dos estatutos, dos mandamentos do Senhor, para que o povo então viesse a absorver estes ensinamentos, viesse a, como diz aqui, né, a recordar estes ensinamentos, instruções da lei do Senhor, para que eles pudessem então viver em santidade, viver em conformidade com os princípios da palavra de Deus, tá? A segunda parte do livro de Deuteronômio vai do capítulo 5 ao capítulo de número 27 e vai tratar acerca de obediência. Então Moisés vai falar, né? Todos aqueles que ouvirem a mensagem da palavra do Senhor, todos aqueles que ouvirem a lei do Senhor e a cumprir, serão alvos das bênçãos do Senhor que estavam descritas na lei do Senhor. Porém, aqueles que desobedecessem os estatutos do Senhor seriam alvos, né, das punições que também estavam descritas na lei do Senhor. Então, vai tratar aqui esta segunda parte do livro de Deuteronômio, do capítulo 5 ao capítulo 27, sobre obediência, que quando o povo obedecesse, o povo teria como consequência nas suas vidas as bênçãos da parte do Senhor. Porém, quando o povo desobedecesse, o Senhor Deus, como é justo, o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, ele então derramaria as consequências sobre o povo pela sua desobediência, tá? É como diz, né, meus irmãos? Eu sempre digo que existe uma lei da física, estamos aqui citando uma lei da ciência, né? Da física, que diz assim que toda ação tem a sua reação. E no plano espiritual, na vida espiritual, acontece da mesma forma, o princípio é o mesmo. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o ser humano semear, o ser humano irá colher. Então, se eles obedecessem, eles colheriam bênçãos, certo? Porém, se eles desobedecessem os estatutos do Senhor, eles então teriam como consequência nas suas vidas, certo? O juízo da parte de Deus. E a terceira e última parte do livro de Deuteronômio vai do capítulo 28 até o capítulo de número 34 e vai falar acerca do cuidado, sobretudo, né, o cuidado do Senhor para com os seus, para com aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos, procuram praticar os princípios da palavra do Senhor, tá? Então, esse seria um resumo, né, daquilo que nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio, quando eu e você
pegarmos Deuteronômio para lermos, para estudarmos, para examinarmos o livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar, sobretudo, basicamente, estes assuntos. Tá? Aqui algumas informações prévias que vão facilitar eu e você na leitura, no estudo do livro de Deuteronômio. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida, a vida dos teus familiares. Deus venha derramar sobre ti a plenitude das suas bênçãos. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Um forte abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Valdecir de Almeida. Amém.